Olá, meu nome é Fernanda Assimos Curvelo, eu sou monitora da disciplina de Econometria 1, do Departamento de Ciências Econômicas de Campos dos Goytacazes, sendo orientada pelo professor Vladimir Faria dos Santos, e estou aqui na 23ª semana de monitoria da Universidade Federal Fluminense para apresentar meu relato de monitoria referente ao período de 2021.1. Introdução. A experiência de ser monitora durante o ensino remoto foi muito desafiadora, por diversos motivos, como a dificuldade em explicar cálculos e de fazer gráfico de forma online. Percebi que os alunos tinham mais dificuldades de entender o sentido das coisas e a teoria por trás, e por conta disso, tive de desenvolver habilidades de explicar o mesmo problema de diversas formas, a fim de que eles conseguissem compreendê-lo da melhor forma possível. Motivação e objetivos. A motivação para me tornar monitora veio da vontade de desmistificar a ciência exata, como a econometria, como sendo algo impossível, sofrido e difícil de aprender. Eu queria mostrar que era possível aprender uma matéria que contém cálculos de uma forma leve e tranquila. E como eu fui monitora em períodos anteriores, eu acredito que eu venho conseguindo cumprir meus objetivos, visto que, ao fim desses períodos, eu recebi ótimos feedbacks, mensagens lindas de agradecimento. Além disso, eu acredito que nós, como estudantes universitários, temos o papel de transmitir o máximo possível do que a universidade pública nos possibilitou aprender. E a monitoria nos proporciona isso dentro da própria universidade. Metodologia. O professor Vladimir, ao longo de cada período, disponibilizou 2 listas para a turma. Nos encontros semanais, eu realizava as questões solicitadas pelos alunos junto com eles e tirava as dúvidas que surgiam sobre o conteúdo. Na semana antes da prova, eu enviava minha versão da resolução das questões da lista para os alunos, além de também enviar um resumo elaborado por mim para ajudá-los de modo mais resumido a entender o conteúdo. Os encontros da monitoria eram realizados semanalmente por meio do Google Meet e combinados com os alunos por meio do grupo do WhatsApp da monitoria de Econometria 1, tentando sempre marcar um horário que ficasse bom para todo mundo. E quando mesmo assim o aluno não conseguia comparecer, eu me disponibilizava a tirar dúvidas individuais ou em grupo, também por meio do WhatsApp, sempre que elas fossem surgindo, e eu as responderia assim que fosse possível. Ao final desse período de 2021.1, foi ministrada por mim uma aula no Google Meet, de 1 hora e 5 minutos, com o objetivo de ver a econometria da teoria à prática. Primeiramente, a gente falou sobre o que é econometria e relembramos alguns conceitos básicos, como qual é o papel do econometrista e no que ele se difere do estatístico matemático. Qual seria a diferença entre um modelo matemático e um modelo econométrico? Dúvidas essas que, como elas são ditas, né, bem no início do período, muitos estudantes não prestam atenção. Então, às vezes, passa batido, o que às vezes atrapalha na compreensão no final da matéria. Em seguida, destrinchamos a metodologia econométrica tradicional, não só de forma teórica, mas também de maneira prática, como através da busca conjunta pelos dados em sites como o do IPEA Data e na estimação do modelo econométrico por meio do programa Gretel. Por fim, tivemos um momento para o esclarecimento de dúvidas e para debater o tema abordado durante a aula. Resultados parciais. A turma de econometria do período de 2021.1 teve uma frequência média de 3 a 4 alunos por monitoria, sendo raras as vezes que não comparecia ninguém. Entretanto, os alunos presentes, na maioria das vezes, iam e diziam que não tinham tido tempo para assistir aos vídeos assíncronos da matéria. Então, não tinham resolvido as listas e haviam aparecido na monitoria só para ver as dúvidas dos colegas. Porém, na semana anterior da prova, eu reparei que o cenário era um pouco diferente. Os alunos compareciam em um número maior e apresentavam dúvidas sobre a matéria e sobre a lista, tendo sido essas as monitorias mais proveitosas. Referências. Toda a minha base para resolver as listas, elaborar os resumos, a aula que foi dada e aprender sobre o conteúdo foi por meio do livro popularmente conhecido como Gujarati, cuja referência está apresentada nesse slide. Olá,
Há 31 anos, eu tive a oportunidade de cursar Cálculo 1 aqui na UF, onde foi aberta uma seleção para monitoria, da qual, apesar de incentivado pelo professor, não pude participar devido ao meu trabalho. E por uma feliz coincidência, 31 anos depois, cursando Cálculo 1 na UF, a oportunidade novamente aparece para mim. E eu não poderia deixar passar, porque eu sempre gostei de aprender, de ensinar, seja no trabalho, seja em relação aos meus filhos, e participei da seleção. Aprovado na seleção de monitoria, surge o primeiro desafio, qual seja, em um momento de pandemia, de confinamento, como se daria esse ensino remoto, principalmente com a disciplina Cálculo 1, que é a primeira que inicia a linha quantitativa do curso de Ciências Atuariais. E é sobre isso que eu vou falar. Meu nome é Evandro Guedes, sou monitor de Cálculo 1 e este é o meu relato. Atuando como monitor, eu realizei diversas atividades. E elenquei aqui algumas delas que eu reputo principais. O atendimento remoto, que foi de forma síncrona e assíncrona, a elaboração de exercícios para as atividades complementares, elaboração dos gabaritos sob supervisão do orientador para as atividades de avaliação e auxílio ao professor na administração do Classroom da disciplina Cálculo 1. Em relação ao atendimento remoto, conforme eu disse, ele se deu de forma assíncrona e forma síncrona. De forma assíncrona, ele se deu através do Classroom, onde eram postados material, eram postados os materiais, né? E informações também no mural de interesse dos alunos. E através de e-mail, os alunos, tendo dúvidas, poderiam enviar e-mail para mim. E quanto ao atendimento síncrono, como é que foi feito? Foi realizado esse atendimento? Nós fazíamos 2 encontros semanais. Tá? Um aos sábados, praticamente todos os sábados foram feitos esses encontros, e outro durante a semana, havendo uma certa flexibilidade de horário. Tá? Eles eram realizados à tarde e até mesmo à noite. E nesses encontros, a gente fazia o quê? A resolução dos exercícios, das fichas complementares e esclarecia outras dúvidas dos alunos. Mas, para tanto, precisavam de ferramentas para isso. E quais ferramentas foram utilizadas? O Google Meet, permitindo as reuniões, os encontros. O Google Classroom, como eu disse, para postar o material, enviar informações de interesse dos alunos. O GeoGebra é uma ferramenta importantíssima para cálculo 1, no qual ele permite o quê? Confecção, desenvolvimento de gráficos, a permitir análise desses gráficos, demonstrações gráficas de funções, estudo de derivadas e diversos outros assuntos, e realmente de suma importância. O Equation, que é uma ferramenta dentro do Word que permite que você digitalize fórmulas nas suas nas respostas às avaliações, os alunos utilizaram muito o Equation. Tanto para o Equation como o GeoGebra, no início da monitoria, foi apresentado um tutorial de como utilizá-los. E a mesa digitalizadora, que teve uma participação muito forte nesses encontros, porque era uma forma, por ser uma disciplina quantitativa, precisava demonstrar, e a mesa digitalizadora permitia que os alunos visualizassem o desenvolvimento das questões, e até mesmo o GeoGebra, permitindo anotações. E os resultados foram bons, entendeu? Houve uma participação boa de alunos nas atividades síncronas, em média 6 alunos por semana, houve uma sincronia entre o professor orientador e o monitor muito boa, que eu gostei muito, né? O suporte oferecido pelo professor foi muito grande. Tive a satisfação em poder esclarecer dúvidas dos alunos. Quando você verifica que os alunos entenderam alguma coisa, é uma satisfação muito grande. E o aprendizado constante, porque você tentar passar, esclarecer dúvida, você aprende muito mais. Então, para mim, isso tem sido muito bom, essa questão do aprendizado constante. Então, esse é o meu relato, gente. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Adriano Azevedo Figueira, sou aluno do 4º período do curso de Ciências Atuariais da UF e atual monitor da disciplina Cálculo Financeiro aplicado à Atuária, cadeira do 3º período da grade curricular. Antes
de falar das motivações e objetivos da monitoria, é importante falar um pouquinho de quem é o atuário e de onde, né, da importância do cálculo financeiro para as ciências atuariais. Bem, o atuário é o profissional capacitado para medir e administrar riscos, função que exige conhecimento em teorias e aplicações matemáticas, estatística, economia, probabilidade e finanças, objeto dessa monitoria. Organizações como fundos de pensão, companhias de seguro, empresas de capitalização, previdência, entre outras, realizam a gestão do dinheiro no tempo, ou seja, elas estudam o comportamento do dinheiro no tempo. Característica que torna crucial o domínio da matemática financeira por parte do atuário para estar à altura dos desafios e problemas que irá encontrar no exercício da profissão. Com sede no Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA, é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivos, dentre outros, incentivar e proporcionar a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência dos fatos aleatórios de natureza econômica, financeira e biométrica, que são a matéria-prima do trabalho do atuário. A associação a esse instituto ela requer a realização de exame de admissão. Exame este que também serve de certificação de qualidade profissional da área, sendo altamente recomendado, além de necessário para a assinatura de pareceres técnicos. Uma das áreas de conhecimento cobradas nesse exame é exatamente a matemática financeira. Motivação e objetivos. Bem, dado a importância do domínio da matemática financeira, do cálculo financeiro, busca-se na monitoria motivar os discentes a realizar o exame do Instituto Brasileiro de Atuária, isso é muito importante para a profissão, introduzir situações de problema comuns em finanças e do dia a dia do atuário, visando solucioná-las com o auxílio da calculadora HP12C, que é uma ferramenta, inclusive, permitida durante a prova do IBA. Na verdade, sem essa calculadora, fica muito difícil resolver a prova, uma prova muito extensa. E, por último, capacitar os discentes a realizar o exame do Instituto Brasileiro de Atuária. Ensinar, né, e a resolver a prova. A metodologia ela consiste em listas semanais de exercícios, versando sobre o conteúdo teórico apresentado em sala de aula. Cada lista tem um nível crescente de dificuldade, culminando nas questões cobradas no exame do Instituto Brasileiro de Atuária. Ou seja, ela começa com questões simples, bem básicas, e conforme você vai desenvolvendo a lista e resolvendo as questões, você chega nas questões mais difíceis. E, por último, uma coluna especial só com as questões do IBA, para o aluno ter noção do que espera, né, na prova. A utilização da versão virtual da calculadora HP12C, que está disponível na internet a todos os alunos de maneira gratuita. E o tempo de resolução de cada lista é de 1 semana, de modo assíncrono, sendo estas discutidas e solucionadas integralmente durante os encontros síncronos semanais da monitoria. Nesse primeiro período, né, que já ocorreu a monitoria, notória, né, a diferença entre os participantes assíduos da monitoria, que todos eles tiveram nota máxima e resolveram as avaliações de modo mais sério, de modo mais rápido. Eles devolveram a prova no Google Classroom de maneira mais rápida em relação aos demais alunos que não participavam. Foi a apresentação, obrigado a todos. Olá, meu nome é João Vitor e hoje vou apresentar um pouco sobre o nosso projeto de monitoria. Introdução. A importância de um projeto de monitoria. A importância de um projeto de monitoria se dá no fato de que é um auxílio tanto para professor quanto para aluno, pois em um projeto de monitoria o monitor desempenha diversas funções, desde ajudar o professor na elaboração de atividades até ajudar o aluno na resolução de exercícios e um reforço e uma revisão na explicação do conteúdo. A importância das disciplinas selecionadas no projeto de monitoria se dá no fato de que são as primeiras disciplinas que envolvem o contexto computacional nos respectivos cursos. Portanto, essas disciplinas possuem uma alta taxa de reprovação e uma alta taxa de
desistência por parte dos alunos. Os motivos e objetivos desse projeto de monitoria são principais em diminuir os índices de reprovação e estender os conteúdos apresentados em aula. Como eu disse anteriormente, os índices de reprovação são muito importantes, a diminuição, pois essas disciplinas possuem alto índice de reprovação, e a extensão dos conteúdos, reuniões semanais com os alunos para revisão de conteúdos e resolução de exercícios. Metodologia: consolidação e sistematização do conhecimento do monitor, com reuniões periódicas com o professor orientador para auxílio na consolidação do conhecimento necessário nas disciplinas da monitoria. Também teve elaboração e implementação de atividades por parte do monitor como uma contribuição para o professor e aplicação de aulas práticas por parte do monitor, diversas aulas práticas ao longo da semana para auxiliar os alunos na resolução de exercícios e até numa possível explicação de algum conteúdo que o aluno possa não ter entendido durante a resolução dos exercícios. Como resultados parciais, temos a seguinte tabela. Foi feita uma comparação do ano em que a monitoria atuou, ou seja, ano 2021, semestre 1, com o ano anterior e no mesmo semestre, 2020, semestre 1. Nessa coluna, podemos observar o número de alunos. É importante notar que o número de alunos considerados são o número de alunos que possuem matrícula ativa na disciplina, ou seja, foi desconsiderado os alunos que trancaram a disciplina ou desistiram dela. Nessa coluna temos a porcentagem de alunos aprovados em relação à coluna do número de alunos, e nessa temos os alunos que participaram ativamente da disciplina, uma porcentagem. Como isso significa que representa a porcentagem dos alunos que não participaram na disciplina, ou seja, alunos que não entregaram nenhuma atividade e ficaram com média final 0. Podemos ver que tem uma alta taxa de desistência aliado com uma alta taxa de reprovação. Um fato importante é notar que todos os alunos que participaram da monitoria e entregaram atividades, em sua maioria obtiveram aprovação. Como referências, temos o material fornecido pelos professores da disciplina. Olá a todos, está se dando início a apresentação do trabalho de monitoria da 23ª Semana de Monitoria da Universidade Federal Fluminense do ano de 2021. Meu nome é Beatriz da Rocha Machado, sou aluna do curso de graduação em Ciências Contábeis na Universidade Federal Fluminense, no Polo de Macaé, atualmente cursando o 6º período regular do curso. Tenho como experiência acadêmica o estágio no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF. Ano passado, já no ensino remoto, fui monitora de Economia Monetária e Mercado de Capitais, Economia 1 e Economia Brasileira, auxiliando o professor Silvio Meri, e atualmente sou monitora da disciplina de Gestão Pública e Sistemas Fiscais. Quero iniciar o trabalho ressaltando a importância do monitor na disciplina, seja ela qual for no curso de graduação. É de extrema importância para o auxílio do professor também na elaboração de materiais e na aplicação do conteúdo, ter um monitor responsável para poder auxiliar os alunos durante e também nos momentos síncronos das aulas. Em contrapartida, também quero ressaltar a importância da bolsa de monitoria para o aluno monitor responsável no desenvolvimento das atividades profissionais e acadêmicas, possibilitando a participação do processo didático-pedagógico da disciplina. Quero encarar como motivação a constante relação que tenho com a universidade desde 2019, quando dei início à bolsa de estágio. É uma relação que vai muito além das salas de aula, e poder ter tido a oportunidade
de participar em 2020 como monitora de economia também foi fundamental e extremamente incentivador para dar continuidade no desejo de um dia assumir a cadeira como professor universitário, se um dia assim for possível, seguindo como exemplo de todos os professores que tenho, professora Érica, professor Gabriel, professor Dário, dentre muitos outros. O objetivo da monitoria de gestão pública é o auxílio na disciplina junto ao professor Gabriel, adotando estratégias personalizadas para os alunos, trazendo uma abordagem eficaz do conteúdo e direcionando a realidade dos mesmos, trazendo contextos que envolvam questões econômicas, culturais, sociais, trazendo também notícias da nossa região, como Macaé e Rio das Ostras. A metodologia do projeto de monitoria envolve atividades durante o período de aula e também em períodos específicos de estudo. Durante a aula, o monitor responsável tem a função e a responsabilidade de auxiliar e orientar os alunos de acordo com a recomendação do professor. Já como atividade de estudo, o auxílio na preparação do material didático, a pesquisa de materiais didáticos com objetivos de complemento do conteúdo da aula é de extrema importância. O projeto de monitoria na modalidade remota é realizado através do Google Classroom e com as ferramentas disponibilizadas pela plataforma, como o Google Meet, Google Formulários e o Drive, além das redes sociais também, para obter uma comunicação direta com os alunos. Os resultados parciais, nós temos a presença e participação de no mínimo 60% dos alunos inscritos na disciplina, incluindo as atividades propostas durante o momento assíncrono. Vale deixar destacado o aluno Márcio Silva dos Santos pela participação em excelência em 100% das atividades propostas pelo monitor. A disciplina teve um fechamento em 93% dos alunos aprovados e com entendimento pleno acerca do material abordado ao longo dos encontros. Na última semana da disciplina, foi realizada uma pesquisa de satisfação com os alunos do curso, avaliando o conteúdo aplicado, o professor da disciplina e o monitor, tendo 5 respondentes, um pouco mais de 10% da turma, tendo resultado bem satisfatório de acordo com o que foi abordado e da forma que foi aplicado o conteúdo. O material apresentado tem como referência as notas tomadas durante o período das aulas. Olá, meu nome é Isabela Prensa Soares, sou estudante de Direito da Universidade Federal Fluminense e venho, por meio desse trabalho, apresentar o projeto de monitoria desenvolvido por mim na disciplina de Direito do Consumidor, orientada pelo professor Paulo Brasil. Esse trabalho foi dividido por meio de um sumário, conforme as orientações do edital da Semana de Monitoria da UF. E por que eu escolhi ser monitora? Eu sempre quis ser professora, sempre quis seguir a carreira acadêmica. Então, toda a oportunidade que eu tive dentro da graduação de participar das monitorias, eu participei. Não é à toa que essa é a minha terceira participação. E eu fico muito feliz de participar, sou uma grande fã do projeto, sobretudo porque dá a oportunidade desse aluno que quer ser professor de poder ensinar ainda sendo aluno. E é de grande realização pessoal quando você recebe um feedback positivo de algum aluno dizendo o quanto você foi importante e quanto contribuiu para o aprendizado de determinada disciplina. E quais são meus objetivos com esse projeto de monitoria? O objetivo desse projeto de monitoria é criar um pensamento reflexivo e crítico desse aluno, orientá-lo a criar esse pensamento em face das relações de consumo que existem na modernidade. E a gente tem uma visão de sempre tratar da primazia do melhor interesse do aluno, deixando sempre um espaço aberto, democrático, para que esse aluno dê sugestões e críticas em relação à monitoria. E qual é a metodologia utilizada para o desenvolvimento da monitoria? Essa monitoria ela é desenvolvida por meio de encontros semanais síncronos, a partir do Google Meet. Então, esses encontros têm duração mais ou menos de 2 horas e os alunos que não conseguem participar sincronamente podem acessar o conteúdo por meio das aulas gravadas que ficam salvas na pasta do Google Drive da monitoria. Inicialmente, eu apresento o conteúdo de forma expositiva, todo o conteúdo dado pelo professor em sala de aula, por meio de PowerPoint. Os
PowerPoints são feitos por mim. Cada PowerPoint, cada monitoria tem normalmente uma cor específica para ajudar o aluno a lembrar da monitoria por conta daquela determinada cor. Eu faço a utilização de ilustrações para exemplificar e faço esquemas para explicar determinadas matérias específicas, como, por exemplo, esse esquema aí na tela de responsabilidade civil objetiva e subjetiva nas relações consumeristas. Também faço aprofundamento com súmulas e jurisprudências para que o estudante consiga entender como os tribunais estão pensando o direito do consumidor. Após a aula expositiva, a revisão do conteúdo da sala de aula, a gente faz resolução de questões da OAB para verificação de aprendizagem. Essas questões são sempre feitas a partir do conteúdo dado em sala de aula, e os alunos fazem conjuntamente comigo e podem ver o gabarito na hora com questões que estão comentadas por profissionais da área. Além disso, eu sempre posto no meu Instagram o desenvolvimento das monitorias para que todo mundo consiga acompanhar, e nós vamos ter uma dinâmica na Black Friday, que é uma semana que o consumo é completamente incentivado e que o Instagram só fala disso. Nós vamos fazer questões de direitos do consumidor nos stories. Eu vou criar caixinhas de perguntas e os alunos vão conseguir responder questões dadas na monitoria. Além disso, eu desenvolvi um plano de atividades da monitoria que os alunos têm acesso anteriormente para que eles consigam entender de que forma vai ser organizada as aulas da monitoria, que são sempre organizadas com base nas aulas dadas pelo professor. Também temos um grupo para a nossa comunicação, que é no WhatsApp. Lá eu posto sempre o link das aulas semanais e também nós fazemos conversas, eu tenho uma noção de como que eles estão indo na disciplina. Para ter um feedback dos estudantes em relação da monitoria, eu e o professor Paulo Brasil criamos uma avaliação da monitoria por meio do Google Forms e que o aluno responde tudo de forma anônima. Lá perguntamos em relação à contribuição do aprendizado, em que mais de 95% respondeu excelente. Nós tivemos 23 respostas, que era mais ou menos o número de alunos que a gente tinha presente em todas as monitorias. Em relação à utilização de recursos tecnológicos, também tivemos uma resposta excelente, quase que unânime, e quem não tinha acesso às aulas síncronas podia ter acesso ao Google Drive, em que tinha todo o conteúdo gravado ali. Em relação à resolução de questões da OAB, os alunos também, 91% respondeu excelente. Em relação à organização do conteúdo programático e solicitude da monitora, também acima de 90% de respostas excelentes. Em relação à didática da monitora, nós tivemos 100% de aproveitamento, todos responderam como excelente. E em relação a você recomendaria essa monitoria? Todos responderam que recomendariam aos outros alunos. No final, abrimos espaço para sugestões em que os alunos, em geral, elogiaram bastante a monitoria e deram sugestões de como podemos melhorar. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas e fazíamos, sobretudo, a leitura da legislação pertinente, sempre com a marcação dos pontos importantes no VADMECUM. E assim, finalizo minha apresentação. Muito obrigada! Sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho sobre a monitoria de matemática financeira e de gestão financeira. Meu nome é Fernanda Rodrigues de Almeida. Atualmente eu curso o 8º período do curso de administração na UF de Macaé. E no período de 2021.1 e no período de 2021.2, eu fui a monitora de matemática financeira e de gestão financeira. Falando um pouquinho sobre a monitoria, eu acredito que o desnível que existe entre os alunos que ingressam no curso e os pré-requisitos necessários para eles conseguirem se formar dentro dos cursos de matemática e de gestão financeira, eles são um dos maiores fatores de reprovação desses alunos na nossa região, aqui de Macaé. Por conta disso, a monitoria é muito interessante do ponto de vista que ela consegue ser utilizada para conseguir reduzir esse gargalo também. Mas não só isso, o projeto da monitoria em si, ele não só é interessante para os alunos que participam dele, mas também para o monitor, porque ele permite um contato muito grande com a prática docente. Falando um pouquinho sobre as minhas motivações, eu acho que conseguir contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos foi extremamente motivador. Além disso, de uma parte de vista mais pessoal, existe um desenvolvimento profissional e pessoal também muito grande. Um dos pontos interessantes da monitoria é conseguir realizar uma aproximação com a prática docente e, através dessa conexão com os alunos, com outras pessoas, também o desenvolvimento de algumas habilidades interpessoais. Um dos objetivos da monitoria, ao meu ver, ele sempre vai ser conseguir sanar as dúvidas que foram apresentadas pelos alunos, dúvidas referentes à matéria, conseguir tornar o conteúdo um pouco mais fácil de ser compreendido, conseguir auxiliar os alunos com todos os exercícios, atividades que foram passadas e propostas pelo professor,
além de, através de outras explicações, conseguir reforçar o conteúdo também com algumas atividades práticas e oferecer um suporte operacional, né, com relação ao lançamento de notas, planilhas, aos professores e aos alunos também. As metodologias que foram utilizadas dentro desse período e que vão ser continuadas no próximo foram encontros síncronos através de plataformas online, a resolução de exercícios, a utilização de planilhas do Excel, que é muito útil nessa matéria, continuar utilizando o material didático que foi criado pelo professor, como os slides, além de outros materiais didáticos como trechos de livros, conteúdos de site. Além disso, grupos de WhatsApp e áudios explicativos dentro desse grupo também foi bastante utilizado com os alunos que não conseguiam participar, assim como alguma assessoria individual também através de WhatsApp ou de telefone, para alguns alunos que não conseguiam estar presentes, e também, né, a explicação do conteúdo através de alguns exemplos práticos, como exemplos do dia a dia e alguns exercícios que foram também tirados da internet ou de concurso. Para conseguirmos chegar a alguns resultados parciais que devam ser apresentados, um formulário foi passado para os alunos que participaram dessas disciplinas, dessa monitoria, e ele vai ser apresentado a seguir. A primeira pergunta, ela foi qual você considera que foi a contribuição da monitoria do seu aprendizado, e a maioria dos alunos, de todos os que responderam, acreditaram que a contribuição foi bastante alta. A segunda pergunta, ela é como você considera que a monitoria foi útil para solucionar suas dúvidas, e novamente, a maioria dos alunos acredita que foi bastante útil para solucionar as dúvidas, né? Das 15 respostas, 14 respostas foram extremamente positivas. A terceira pergunta, ela foca no quanto que os alunos acreditam que a monitoria contribuiu para a melhoria da nota final na disciplina, e também, mais uma vez, né, todas as respostas foram positivas, acima do neutro, né? Nós temos ali o número mais alto que foi atingido, que é a avaliação de 5, então realmente eles acreditam que a monitoria foi bastante útil e contribuiu bastante para a melhoria da nota final. A quarta pergunta, ela é relacionada à didática do monitor, e aparentemente os alunos também gostaram bastante, acreditaram que a didática foi muito bem avaliada, teve a maior classificação aqui. Por fim, a última pergunta fechada é como você avalia os recursos utilizados, todos esses recursos que aconteceram durante o período, e novamente, a maioria das respostas elas foram positivas, a maioria dos alunos acreditaram que os recursos utilizados teve um bom posicionamento para eles. Por fim, foi solicitado que alguns alunos deixassem alguns comentários, e a maioria deles foi relacionados à didática, que foi muito boa para eles terem aprendido, ou como eu estava disponível como monitora para conseguir tirar as dúvidas, independente, né, se for no momento síncrono ou não, e o quanto que a monitoria auxiliou eles no processo, né, de conseguir passar na matéria e conseguir ter um melhor aprendizado. Por fim, essas foram algumas referências que foram utilizadas, e chegamos ao fim da nossa apresentação. Eu só queria agradecer a todos que estiveram aqui até o momento. Obrigada. Olá, eu sou Gabriel Cerulo, sou monitor do projeto de monitoria quando a tela vira espacialidade crítica em tempos pandêmicos. A executante do projeto é a professora Márcia Perran, e o projeto engloba 2 disciplinas, uma obrigatória, Estudo das Artes Plásticas, e uma optativa, Videoarte da Escultura 2. A gente pensou nesse semestre em elencar pontos positivos e pontos negativos do ensino de arte remoto, e que acabou englobando outras áreas de conhecimento. A metodologia que a gente utilizou foi a de entrevistas ao longo do semestre, e principalmente no final do semestre, para saber qual é a opinião dos alunos. O primeiro ponto positivo que foi listado foi de que as disciplinas serviram como uma iniciação assertiva dos conteúdos de artes, e para alguns serviu como primeiro contato, e também serviu como uma alavanca para futuros estudos de outras disciplinas artísticas. Outro ponto positivo bastante falado foi a possibilidade de ter outros convidados, professores, artistas, pesquisadores de outros campos, de outros lugares, e que presencialmente não era possível, mas de forma bastante difícil, assim, por motivo de locomoção. E nesse semestre nós tivemos muitos encontros com outras pessoas de outros lugares, que foi bastante rico em conteúdo. E outro ponto positivo foi a facilidade de pegar eletivas. Então, na nossa turma tinham pessoas de história, de arquitetura, e os próprios alunos de produção cultural falaram dessa facilidade de pegar eletivas de outros cursos.
Outro ponto positivo bastante falado foi a criação de uma espécie de repositório no Google Classroom. Então, tudo que os alunos produziam como resumos, resenhas, produtos artísticos que eles criavam, iam para lá e ficavam à disposição de quem quisesse estudar, usar como referência. E é sempre bom frisar que o nosso projeto ele também fala de como é o ensino remoto, né, na tela, de polos do interior. Então, muitos problemas, muitos pontos negativos que surgiram vieram a partir desse ponto. Então, por exemplo, se tornou ainda mais urgente a criação de um laboratório físico presencial, por exemplo, de audiovisual no campus. Então, o ensino remoto ele tornou ainda mais urgente esses problemas que enfrentávamos presencialmente. Outro ponto negativo foi a falha de comunicação, falha de conectividade, dificuldade de se expressar, dificuldade de estreitar relações. O ensino de artes é um ensino que tem bastante formação de coletivos, trabalhos em grupo, então o ensino remoto enfraquece nesse sentido. Outro ponto negativo é a falta de conectividade estrutural, né, com o campus. Então, a biblioteca, os espaços de interação social e, assim, os resultados que tivemos desse semestre foram bastante satisfatórios. Foram criados vídeos, videoarts, foi criada uma exposição, uma espécie de circuito desses vídeos, a gente fez uma exibição deles em aula e todos os trabalhos utilizaram muito das referências que tivemos das aulas dos professores, artistas, pesquisadores de outros campos, e todo esse conteúdo está no Google Classroom. Então, quando quisermos olhar de novo, usar como referência, vai estar lá. E é isso, as referências que utilizamos estão na tela, são dos próprios artistas e pesquisadores que falaram, né, nas aulas. E é isso. Até a próxima. Olá, meu nome é Letícia de Andrade Costa e eu vou apresentar aqui para vocês o meu relato de monitoria. O título do meu relatório é Demonstrando a Teoria do Processo Civil aplicada às experiências práticas. Para começar, o nome do projeto de monitoria é Processo Civil Aproximando Teoria e Prática, e ele foi desenvolvido no curso de Direito. Abrangeu duas disciplinas obrigatórias de 60 horas, que são Introdução ao Processo Civil e Processo de Conhecimento Civil. A coordenação desse projeto é da professora Gisele Picorelli, que mais do que merece um espaço nesse relato para eu poder falar sobre a excelência que ela conduz esse projeto. Eu fui monitora voluntária dela nos 2 semestres de 2019, assim como também nos 2 semestres de 2020, e monitora bolsista nesse último semestre. E a professora é bastante dedicada com o trabalho de monitoria. Ela está sempre disponível para tirar nossas dúvidas e, enquanto início a docência, né, que é o projeto de monitoria, geralmente tem esse intuito, ela é uma docente que a gente pode se espelhar, ela é uma docente exemplar. Então, durante esse projeto foram exigidas as qualidades de dedicação das monitoras, porque a gente trabalhou em conjunto com a monitora voluntária Inara Juvita. A responsabilidade nossa e também da professora e a confiança entre esse grupo. Bem, sobre motivação e objetivos, o projeto de monitoria ele buscou aproximar a teoria da prática. E aí contou com 2 monitoras, como eu já falei, que fazem estágio, coincidentemente, na área de processo civil. Então, foi bastante proveitoso, tanto para as monitoras quanto para a turma, quando a gente conseguiu aproximar a teoria que eles estavam aprendendo ali de como é na prática. Então, teve uma real aproximação também, né, das monitoras à docência, como eu já falei, a professora Gisele Picorelli sendo uma grande incentivadora, né, da nossa participação, e também, especialmente no ensino remoto, a monitoria ela acabou se mostrando essencial para o melhor diálogo com os alunos. E aí, na metodologia, a gente fez a apresentação de temas em atividades síncronas. A gente também organizou plantões de monitoria que eram agendados com a turma, também eram síncronos. Também houveram exercícios lúdicos, que foi o uso do Kahoot, em que a gente criou quiz com a turma para poder tornar mais dinâmica, né, a atividade síncrona. Também teve a nossa participação na elaboração e na correção de algumas provas.
A gente também utilizou podcasts durante esse semestre, então eu fui responsável por editar os podcasts sobre os temas, né, que eram tratados em atividades síncronas, já que a resolução demandava que era preciso deixar material equivalente ao material dado em atividade síncrona, optamos pelo uso de podcasts. E também a disponibilidade, né, das monitoras, também da professora, para tirar dúvidas após essas atividades síncronas. Esses são alguns materiais que eu preparei para a turma, sendo esses 2 primeiros capas de podcasts que eu editei. E aí também disponibilizamos revisões no início do semestre. O organograma e a tabela que vai aparecer são métodos que a gente utilizou para trazer visualmente a matéria, também lista de exercícios que foram corrigidos em atividades síncronas, e essa última é a oficina de petição inicial que a gente montou. São alguns slides que eu preparei para a turma. A professora dava liberdade para a gente criar os slides, mas também supervisionava o conteúdo que a gente colocava neles. Bem, os resultados parciais que eu pude observar foi o maior aproveitamento das atividades síncronas quando tinham essas dinâmicas com a turma, como por exemplo do Kahoot, que eu falei sobre os quizzes, né, que eram feitos, e aí tinha essa troca com a turma, e não apenas a exposição da matéria. E também consegui observar que os plantões de monitoria que teve um espaço maior para a explicação de eventuais dúvidas que ficaram depois da atividade síncrona e depois que os alunos estudaram aquela matéria. Os podcasts também eles foram utilizados para tratar de todos os assuntos de maneira mais ampliada e que foram abordados em atividade síncrona. E eles também foram muito elogiados pelos alunos, porque ele ficou bem completo. Alguns podcasts contaram com participações especiais de outros professores da faculdade. Também os monitores participaram da exposição de temas nesse podcast, em conjunto com a professora. E aí aqui eu trouxe algumas referências de doutrinas utilizadas, né, para poder montar todo o material que a monitoria utilizou. E eu gostaria de agradecer a atenção de todas e todos. Olá a todos e todas que estão assistindo essa gravação. Vou estar comentando um pouco aqui sobre o relato da minha monitoria na disciplina de Teorias da Administração. Eu sou Ayla Moraes, sou a monitora responsável. Sou discente do curso de Administração Pública. No momento estou cursando o 6º período. E a docente responsável é a professora Agatha Justen. De início já me adianto e me desculpo, porque a apresentação na hora de gravar ficou com umas linhas na parte do texto. Isso pode dificultar um pouco a leitura, mas nada que seja um impeditivo. Vou começar falando, dando uma pequena introdução sobre o trabalho e sobre a disciplina. A disciplina que eu estou sendo monitora no momento é a disciplina de Teoria da Administração. E essa disciplina é ministrada no 1º período, tanto do curso de Administração quanto de Administração Pública. E ela marca o primeiro contato do estudante com a universidade, porque ela é apresentada no 1º período e no 1º dia de aula. E, além disso, ela também é a primeira disciplina a tratar especificamente sobre o que é administração, como a administração foi, como é que ela se deu, e também as suas conexões com a realidade. As motivações e objetivos do trabalho da monitoria são 2, né? Esse primeiro, que está em destaque, é o objetivo principal, que é que os estudantes consigam caracterizar a administração como uma ciência, fruto da realidade e fruto de uma determinada necessidade. Além disso, que eles consigam também compreender os conhecimentos fundamentais das principais teorias administrativas. E que seja possível que os discentes realizem, em disciplinas futuras, as conexões com o conteúdo ministrado. Conseguir fazer, de fato, esse link tão importante com as disciplinas futuras e o conteúdo ministrado nessa disciplina de 1º período, tão basilar e tão importante para dar a cara do nosso curso. E como objetivo que eu coloquei mais embaixo, como secundário, é um objetivo que se apresenta justamente nesse momento de pandemia e de ensino remoto, que seria diminuir o impacto promovido pelo ensino remoto para os estudantes ingressantes na Universidade Federal Fluminense. Os estudantes que ainda não têm nenhum contato com a universidade já entram nessa modalidade de ensino,
que comprovadamente causa alguma distância entre o professor e o estudante, entre o estudante e a própria universidade. Então, esse é o objetivo secundário. Indo adiante, a gente tem a metodologia. A gente tem como metodologia, então, são aulas com participação ativa dos estudantes, os materiais que são previamente disponibilizados, organizados no Classroom de acordo com cada tópico de aula. Esses materiais são artigos, capítulos de livro, materiais acadêmicos, para que a gente possa fazer uma discussão em sala de aula, dar embasamento para o aluno, para que quando ele chega em sala a gente possa discutir, debater sobre o assunto, sempre levando em consideração o conhecimento prévio do aluno, e que a gente possa fazer o que a gente chama de sala de aula invertida. Encontros semanais síncronos, justamente para a realização desses debates, a realização de atividades para cada assunto discutido, o incentivo ao debate, a promoção de atividades orais e a utilização de outros tipos de materiais. Essas atividades elas são realizadas para cada assunto, tanto atividades escritas como atividades orais. Esses outros materiais são materiais como vídeos no YouTube, coisas mais recentes e que conectam o conteúdo estudado com a realidade, que facilite também o estudante na hora de absorver o conhecimento. Como resultados parciais, nós temos o engajamento dos estudantes, que estão realizando as atividades propostas, tanto síncronas quanto assíncronas. Isso diminui o que eu chamo de evasão do ensino remoto, que é começar as turmas com um número de estudantes e esse número ir decaindo no decorrer das aulas. E temos também a avaliação de aprendizagem. Essas atividades frequentes possibilitam perceber quais pontos causam mais dúvidas dos estudantes. Isso possibilita retornar à sala de aula e esclarecer as questões. E aqui eu tenho as referências e agradeço muito por essa oportunidade. Olá a todas e todos, o meu nome é Marcela, eu sou graduanda do curso de Direito da UF de Volta Redonda e atualmente eu estou como monitora da disciplina de Direito do Consumidor, com desenvolvimento do projeto de monitoria a consumidores na era digital sob a orientação do professor Marcos Wagner de Seixas. É um prazer estar aqui hoje participando da 23ª Semana de Monitoria da Universidade Federal Fluminense. Em especial porque hoje eu me vejo vinculada a um projeto de grande potencial para a formação dos discentes da disciplina, que são, em sua integralidade, alunos do curso de Direito, e no momento que o debate jurídico está cada vez mais diante dessa relação entre o direito e a tecnologia. Então, o próprio projeto envolve uma imersão no tema das relações de consumo, não somente para a prática profissional, mas também porque é um tema que afeta diretamente as nossas vidas, por toda a dinâmica de consumo que a gente vivencia hoje. Então, além da gente estar presenciando um boom do comércio eletrônico no mundo inteiro, e essa tendência se reforçou no início da pandemia, tudo isso nos sinaliza que os futuros profissionais do mundo jurídico precisam estar atentos a essa evolução no estudo do direito. E é justamente nesses aspectos que estão as minhas motivações para me tornar monitora desse projeto. A vivência profissional no estágio em que eu lidava diretamente com o direito do consumidor permitiu que eu acompanhasse alguns debates desse ramo e me despertaram o interesse em contribuir com essa formação para os alunos do direito da UF de Volta Redonda. E assim eu posso também me tornar uma facilitadora do processo de aprendizagem desses alunos, contribuir de uma forma integrada com o professor e fazer parte desse estímulo ao desenvolvimento da turma na assimilação do conteúdo. E é a partir daí que eu defini, como um planejamento do projeto, despertar esse interesse dos alunos na disciplina, buscar trazer uma vivência prática, uma abordagem interdisciplinar, falar sobre o contexto social justamente para relacionar com essa atualidade da disciplina e apresentar também temáticas que estão para revolucionar o mundo jurídico e o mercado de trabalho. Então, os discentes poderão ter contato com essas tendências, o que, como resultado, a gente espera a abertura de novas perspectivas para a formação acadêmica desse aluno. Então, para que possam também assimilar o conteúdo ministrado pelo professor, a ponto de chegarem a construir uma postura crítica e reflexiva sobre essa disciplina, o que vai fazer toda a diferença na atuação desse profissional no futuro.
Ao mesmo tempo, eu encontro como desafio essa necessidade de algumas estratégias mais dinâmicas para a interação com os alunos no formato do ensino remoto. Até mesmo porque, como aluna, que passa a ser uma auxiliadora do professor para levar o conteúdo aos alunos, eu sabia que eu precisava pensar em estratégias para envolver esses discentes na disciplina, o que foi uma verdadeira oportunidade de adotar novas atividades para poder estimular esse processo de aprendizagem. A partir daí, eu pude definir alguns aspectos da monitoria, com base no planejamento do professor Marcos Seixas, que se alinha também a uma metodologia ativa nesse processo de aprendizagem. Então, eu organizei um formulário com os alunos, consultei a disponibilidade para os encontros, abri um espaço para expressarem suas expectativas sobre a monitoria, fiz um panorama sobre outras matérias do direito que seriam importantes para entender a matéria do direito do consumidor, definimos posteriormente plantões semanais para revisão das matérias, tirar dúvidas, dando oportunidade para que esses alunos fizessem as suas contribuições e se sentissem mais ativos nesse processo. Então, me coloquei à disposição desde o início do semestre pelo e-mail institucional e o WhatsApp, e isso permitiu um contato mais direto e rápido com a turma para todas as demandas. E esse contato mais direto permitiu também que eu acompanhasse individualmente o desempenho dos alunos numa atividade que foi atribuída pelo professor, em que foi realizada uma apresentação oral e individual sobre uns temas da disciplina, e a partir de uma pesquisa jurisprudencial, e eu fiz o acompanhamento e orientei o desenvolvimento dessa atividade. De qualquer forma, o projeto ainda está em andamento, mas pelos resultados parciais a gente pode ver um bom desempenho do projeto de acordo com o conteúdo ministrado pelo professor. Então, a gente pode ter como saldo que ter essa constante comunicação com os alunos, oportunizar uma postura mais ativa, vai ser uma boa estratégia para o desenvolvimento dos discentes nesse projeto de monitoria. E assim eu encerro a apresentação de hoje, agradecendo por poder participar dessa semana de monitoria, agradecendo por esse projeto que nos possibilita ter uma participação ativa no processo de construção dos valores e dos objetivos da universidade. Então, muito obrigada e até logo.